A graça e a paz do nosso Deus, a doce paz do nosso Senhor Jesus Cristo e a companhia do amado Espírito Santo seja conosco, amém? Hoje vamos falar sobre o adultério de Davi, essa polêmica na vida de Davi, o rei, com Betseba, a mulher de Urias. Então Davi, sendo rei e sendo o homem considerado o homem conforme o coração de Deus, também pecou. Mas nós aprendemos com esse pecado de Davi que Deus teve misericórdia. Embora o filho que nasceu dessa relação tenha morrido, como, vamos dizer, um, um sinal de que Deus não se agradou e não concordou com o que houve, ainda assim Deus perdoou Davi. E foi um pecado considerado grave, porque ele quebra pelo menos os 4 mandamentos. Ele infringe pelo menos 4 mandamentos com esse pecado. E a saber, adultério, mentira e a cobiça da mulher do próximo. E assassinato. Mas nós precisamos entender que, assim como Davi, Deus pode perdoar os nossos pecados também. Acontece que se nós pecamos, nós temos que nos resolver com Deus, mas Deus não vai nos abandonar. Com certeza Ele é misericordioso para nos perdoar. Isso é importante. Isso é importante aprendermos na história de Davi. Deus não retira de Davi, da família, da descendência de Davi, a promessa que ele tem sobre Davi, em função desse pecado. Deus perdoa Davi, embora a criança tenha morrido. Então vamos ler. Lá em 2 Samuel 11, diz: decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Então já começou o dia errado. Quando Davi deveria estar no campo em guerra com os homens, junto com os homens, ele ficou em casa. Ficou em Jerusalém. E uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então aqui Davi já deveria ter recuado, porque ele entendeu que a mulher era uma mulher casada, ela tinha um marido, ela era mulher de Urias. Mas não. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Então enviou Davi mensageiros a Joabe, dizendo: manda-me Urias, o heteu. Ele estava lá no campo de batalha, junto com Joabe, lutando as guerras de Davi. E Davi mandou trazer ele. Vindo, pois, Urias a Davi, perguntou esse como passava Joabe, como se achava o povo e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: desce à tua casa e lava os pés. Saindo Urias da casa real, logo se lhe seguiu um presente do rei. Aqui
Davi queria que Urias deitasse com a sua mulher, porque daí poderia ter uma explicação para a gravidez dela e faria com que Davi se isentasse da paternidade dessa criança e do pecado. Provavelmente é o que Davi pensava. Porém, Urias se deitou à porta da casa real, com todos os servos do seu senhor, e não desceu para sua casa. Fizeram-no saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: Não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? Respondeu-lhe Urias a Davi: A arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados ao ar livre. E eu de entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com a minha mulher? Tão certo como tu vives e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: Demora-te aqui ainda hoje e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. Davi o convidou e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou à tarde. Saiu Urias a deitar-se na sua cama com os servos de seu senhor, porém não desceu à sua casa. Davi não estava conseguindo o intento dele, não estava conseguindo com que Urias fosse e se deitasse com a sua mulher. Isso faz com que então Davi pense uma outra forma. No versículo 14 diz: Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe, que Joabe era o capitão dos exércitos de Davi, é o que estava lá em guerra, e lhe mandou por mão de Urias a carta. Escreveu na carta dizendo: Ponde Urias na frente da maior força de peleja e deixai-o sozinho para que seja ferido e morra. Tendo, pois, Joabe sitiado a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que estavam homens valentes. Saindo os homens da cidade e pelejando com Joabe, caíram alguns dos povos dos servos de Davi, e morreu também Urias, o heteu. Então Joabe enviou notícias e fez saber a Davi tudo o que se dera na batalha. Deu ordem ao mensageiro dizendo: Se ao terminares de contar ao rei os acontecimentos dessa peleja, suceder que ele se encolerize e te diga: Por que vos chegasse assim perto da cidade a pelejar? Não sabíeis vós que haviam de atirar do muro? Quem feriu Abimeleque, filho de Jerubezete? Não lançou uma mulher sobre ele do muro um pedaço de mó corredora de que morreu em Tebes? Por que vos chegaste ao muro? Então dirás: Também morreu teu servo Urias, o heteu. Bom, partiu o mensageiro, e chegando fez saber a Davi tudo que Joabe lhe havia mandado dizer. Disse o mensageiro a Davi: Na verdade, aqueles homens foram mais poderosos que nós e saíram contra nós no campo, porém nós fomos contra eles até a entrada da porta. Então os flecheiros do alto do muro atiraram contra os teus servos, e morreram alguns dos servos do rei, e também morreu o teu servo Urias, o heteu. Disse Davi ao mensageiro: Assim dirás a Joabe: Não pareça isso mal aos teus olhos, pois a espada devora tanto esse como aquele. Intensifica a tua peleja contra a cidade e derrota, e tu anima a Joabe. Por que o rei não se preocupou com os erros dos homens em chegar perto do muro? Porque ele queria a morte de Urias. Por isso que Joabe disse: se ele se encolerizar, diz a ele que Urias morreu também, que daí acalmaria o rei. Ouvindo, pois, a mulher de Urias que seu marido era morto, ela o pranteou. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e trouxe por palácio, tornou-se ela sua mulher, e lhe deu à luz a um filho. Porém, isso que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. E daí Deus envia um profeta para trazer uma parábola para Davi. Que Davi no início ele não entende a parábola, mas depois ele percebe que o profeta está falando exatamente sobre o que ele fez em relação a Urias. Vamos lá, capítulo 12. O Senhor enviou Natã a Davi,
Chegando Natã a Davi, disse-lhe: Havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis esse tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante, que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: Tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Aqui Davi ainda não tinha entendido que a parábola era sobre o que ele havia sido feito por ele em relação a Urias. Então disse Natã a Davi: Tu és o homem, assim diz o Senhor, Deus de Israel. Eu te ungi rei sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul, dei-te a casa do teu Senhor e as mulheres do teu Senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias, o Eteu, feriste a espada, e sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Eteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: Eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz do sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isso perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor, disse Natã a Davi: Também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas, posto que com isso desse motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para sua casa. Importante, nós somos perdoados, mas a maldição ficou, a maldição fica. Aqui o profeta amaldiçoou Davi, dizendo que não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o Eteu para ser tua mulher. Eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, tomarei tuas mulheres à tua própria vista e as te darei ao teu próximo. Então, é como se fosse uma folha nova. Quando a amassamos, né? Pegamos uma folha nova e a amassamos, dificilmente depois a gente vai conseguir ter ela original em condições de novamente. Então fica a marca. E aqui no caso de Davi ficou essa maldição, inclusive a morte do filho de Betseba com ele. E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi e vindo passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da sua casa se chegaram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu com eles. Ao 7º dia morreu a criança, e temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta. Porque diziam: Eis que estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais se afligirá. Viu, porém, Davi que seus servos cochichavam uns com os outros e entendeu que a criança era morta, pelo que disse a seus servos: É morta a criança? Eles responderam: Morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e o adorou. Depois veio para sua casa e pediu pão, puseram-no diante dele e ele comeu. Disseram-lhe seus servos: Que é isso que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste. Porém, depois que ela morreu, te levantaste e comeste pão. Respondeu ele: Vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: Quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança? Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderia eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim.
Então Davi veio a Batseba, consolou-a e se deitou com ela. Teve ela um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Davi o entregou nas mãos do profeta Natã, e este lhe chamou Gedidias, por amor do Senhor. Gedidias significa amado do Senhor. Aqui nós entendemos uma coisa: quando o bebê veio a notícia de que ele morreu, Davi, aqui diz assim no versículo 20: então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Davi, era por isso que ele era considerado um homem conforme o coração de Deus, porque ele tinha sempre em primeiro lugar as coisas do reino de Deus. Pecou, mas foi perdoado. Pagou o preço pelo pecado, mas foi perdoado. E esse é o rei Davi. Agora Betseba fica esposa de Davi. Daqui para frente ela se torna esposa de Davi. E o rei, ao errar, ele perdeu a vida o filho dele perdeu a vida. Então nós temos que aprender. Nosso pecado ele é perdoado por Deus. Deus é poderoso e misericordioso e bom a ponto de nos perdoar de todos os nossos pecados. Mas as marcas ficam. Nada pode trazer essa criança de volta. E o que Deus fez através do profeta, a profecia, ficou também. Porque depois, o próprio filho de Davi pega as concubinas de Davi e mantém relação com elas, coabita com elas à luz do dia à frente do povo, conforme foi dito aqui. Então, amados, aqui mais um fato e um feito de Davi, conforme nós estamos falando nessa série, onde eu estou fazendo um vídeo a cada dia, porque é um assunto bem longo, extenso, falar sobre Davi. Espero que vocês estejam retirando da história de Davi aprendizados para a sua vida na prática. Amém? Que Deus abençoe a cada um, que não falte o alimento à mesa, que não falte a provisão, que não falte paz na sua casa, que não falte saúde. Que Deus abençoe a cada um em nome do nosso Senhor Jesus e até o próximo vídeo.